No 3? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Oh. Olá, imagem! Olá, semelhança! Tudo bem com você? Tudo bem com você? Graças a Deus. Quanto tempo, que saudade de vocês. Que saudade, galera. Todo episódio a gente fala isso, né? É a mesma coisa. Mas, turminha, antes de tudo... Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o nosso episódio de hoje, tá bom? Se inscreva no nosso canal, manda pra sua tia que fica conversando lá no grupo, fala assim, ô tia, ó, escuta Gênesis 1:26, que é melhor do que você ficar falando aí, boa tarde, boa noite, que os pássaros que cantam no campo vai na sua casa e canta as andorinhas, entendeu? Essas coisas assim. Aquelas imagens bonitas. Você tem um tia assim. Aquelas imagens bonitas. É, verdade. E roda a vinheta aí pra nós, galera. Voltamos, galera. Voltamos com tudo. E qual que é o tema de hoje, Lozinha? O tema de hoje é A Igreja Católica é Rica. A Igreja Católica é rica, galerinha. E nossa igreja é a igreja linda, a igreja de Cristo, né? Que eu amo fazer parte. Você gosta de fazer parte da Igreja Católica, Lô? Eu amo demais. É uma riqueza, gente, que não dá pra explicar. Não tem Cada cabimento, detalhezinho, né? tem um porquê. É verdade, isso aí é muito legal. E uma coisa muito chique também que eu curto muito na nossa igreja é que às vezes a gente pode ser tentado a pensar assim, nossa, mas poderia fazer alguma coisa diferente, pôr um telão ali na frente, só tem umas flores lá no altar, poderia colocar alguma coisa diferente. Podia mudar. É, porque a missa ali, ela é sempre a mesma coisa, a mesma coisinha ali, a gente já sabe que você vai ter que levantar, depois você vai ter que descer, vai parecer até uma ginástica cristã, e o padre fala assim, levanta, fala alguma coisa, todo mundo levanta, fala outra, pessoal senta, é uma coisa muito monótona, a mesma coisa sempre. Mas não, gente, tem uma riqueza enorme nisso. Muito grande, e Jesus, ele tá no simples, né, Lu? Ele tá Isso no aí é uma simples. coisa que eu curto muito também na Igreja Católica, por conta que às vezes a gente é tentado a pensar que ela não tem aquelas coisas, os melhores sons, ela não tem os melhores equipamentos. Muitas das vezes, se você for visitar algumas comunidades simples aí, vai ser aquela coisa básica, mas que Sim. Jesus se faz presente lá naquela Jesus igrejinha. está ali. E faz-se presente na Canção Nova também, Com certeza, entende? faz em todo lugar. Eu até me recordo de uma vez que eu fui pra casa dos meus avós, e aí eu fui lá na igreja de lá. E a igreja de lá é muito singela. Tipo, o pessoal lá que faz a celebração, então cada um separa ali, você vai ficar na leitura hoje, você vai ficar nisso hoje, e fazem ali, e há uma comunhão, e Jesus está presente ali em todas as missas, né, de todas as igrejas, seja a que tem maior equipamento e desde a que não tem nenhum, por Isso, exemplo. muito bacana. Eu lembro quando você foi nessa comunidade, você chegou contando as experiências que foi lá. Olha pra você ver, hein? Numa igrejinha simples, tinha que atravessar um rio, não tinha? Teve que atravessar o rio, subir lá o morro. Que legal. Aí teve uma pessoa que falou com você assim, é muito difícil, né, seguir tudo que tá na palavra, é muito difícil seguir tudo ali dos 10 mandamentos, tudo bonitinho, é quase impossível. E você pegou e falou que não, é possível. Sim, é possível, mas a gente já falou isso em vários episódios, que não é por nossa conta, né, só é possível com a graça do Senhor. Isso aí já emenda um pouquinho do que a gente vai falar aí nos hoje. Próximos tópicos. Sim, é porque, o que eu penso? Eu já ouvi várias pessoas falar que às vezes, sei lá, o católico é meio desleixado, e até mesmo antes da minha conversão de fato, eu tinha muita influência protestante. Então eu acompanhava muita coisa protestante e tal, e eu acabava achando que, de fato, o católico era desleixado. Então eu quero te fazer uma pergunta agora, te cortando um pouquinho. Você é católica, Lu? Eu sou católica apostólica romana. Mas você é católica apostólica romana praticante ou não praticante, Olha Florzinha? só, Vi. Eu sou praticante, porque até mesmo que não existe essa coisa de católico não praticante. Exatamente. Ou você é... Primeiro mito que a gente vem quebrando aqui nesse episódio 10. Não existe católico não praticante, não existe, né? Porque... Ou você é católico ou você não é católico, pô. Exatamente. Eu até vi um vídeo da pessoa falando assim, se existe católico não praticante, então eu sou rico também.
Porém não praticante. Tipo assim, o dinheiro só não existe ali. Exatamente, eu sou rico, mas não praticante. Então não tem como, sabe, gente? Não tem uma coisa com a outra. Ou você é católico ou você não é. Então eu tinha essa antes da minha conversão de fato, eu tinha essa meio que percepção. Mas eu nunca fui protestante, né? Eu sempre fui católica, mas aquela católica fria que eu já falei. Aquela católica que não vivia de fato o que a igreja pede. Sim. Mas aí, depois que eu fui ao passar do tempo conhecendo mais sobre a minha fé católica, conhecendo mais sobre a igreja, e eu vi como que é rica a igreja católica. Então a igreja católica, o católico, ele vive o que o Senhor pede, ele vive os 10 mandamentos. E não é tipo, eu vou escolher esse mandamento e aquele eu não vou viver. Não, o católico tem que viver todos os mandamentos. Exatamente. Esse é um dos princípios da nossa igreja. E uma que esse foi algo imposto por Cristo para que nós possamos seguir, é porque é possível. Ele não ia colocar, isso aí a gente já falou em outros episódios também, ele não ia colocar, vamos dizer, uma tarefinha para a gente fazer, saber que a gente não vai conseguir cumprir. Claro que a gente consegue, com a graça de Deus. Então a nossa fé católica, igual quando a gente tá falando nos bastidores, a profissão de fé, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e por aí vai. Quando a gente faz essa profissão de fé, o diácono Fabrício, agora ele é Padre Fabrício, né? Abraço, viu, Padre Fabrício. Ele veio aqui e não lembro se foi ele ou se foi o Dom Júlio, mas o Dom Júlio não veio aqui não. Não sei se foi numa conversa com o Dom Júlio, com quem foi, você vai lembrar. Eu sou meio ruim nessas lembranças. Mas que a fé católica, ela não é como você ir num supermercado, foi né? o Dom Júlio que ele falou. Dom Júlio. Então, no meu carrinho, eu vou colocar isso. Pá. No meu carrinho, eu vou colocar aquilo. Não, ali tem castidade, não. Castidade eu não vou seguir, não. Então, isso aqui eu não vou pôr no meu carrinho. Tal coisa, honrar pai e mãe, bora, pode pôr. Então, tal outra, então não pode ser dessa forma, né? A gente tem que seguir de fato tudo aquilo que Deus nos pediu e se Ele colocou, desde o primeiro até o último, nós somos capazes. Desde o primeiro até o último, a gente tem que obedecer. E é legal que, tipo assim, a igreja, a gente pede, né, pra viver os mandamentos, os 10 mandamentos. E também o católico, ele tem o que chamamos de sacramentos. Os sacramentos a ser seguidos. Então, e o legal que a gente estava conversando, né? Eu fico rindo que às vezes eu corto a Laura, eu corto. A gente estava vendo sobre os temperamentos, né? Eu descobri que eu sou sanguíneo, aquela pessoa que gosta de falar e tudo mais. Então é por isso que eu fico cortando ela o tempo todo. E esse negócio de temperamento não é nada de... Não é só sobre signo, não. Signo, essas outra coisa. Católico não acredita em signo, né, Vitor? É verdade. Católico não acredita em signo. Você é peixes, é bacana demais. Você é de Jesus. Quando vem falar comigo, você é o que? Eu falo, eu sou de Jesus, mano. Sou peixe, aquário. Essas nada paradas disso. Não acredito nesse trem, não. Nem católico não acredita em astrologia, não acredita nessas coisas, não acredita em superstições. Então não adianta você guardar os feijãozinhos. Vai, mulher, pula 7 ao dia, mulher. Não vai ser melhor hoje, mulher. Pelo amor de Deus, mano, para com isso. Blusa branca pra dar paz. Aí vai ver, tá lá com um copinho. Calma, Vi. Pelo amor de Deus. Não. Você brincando, mas é sério, gente. Não, na moral, mano. Não dá pra entender, não. Blusa branca que esse ano quer que comece em paz. Tímpano, pelo amor de Deus. Desligou o som por quê? Entendeu? Aí já começou ruim a coisa, né? Mas é por aí, gente. É outro fato que a gente nem tinha acrescentado aqui, mas a gente lembrou. Que o católico não acredita em signo. A questão dos temperamentos é o modo como cada pessoa age, entendeu? Exatamente. Então depois, caso você tenha interesse, dá um Google. Acho que o Padre Paulo Ricardo tem um artigo falando sobre isso, lá no blog dele. Então entra lá que vocês vão achar sobre o que a gente tá falando. Bacana. E é isso. Mas o que a gente tava falando? Que nós temos os 7 sacramentos. Eu falo, a Igreja Católica tem os sacramentos. Então, que são 7, que é o batismo, que é a confirmação, crisma, a Eucaristia,
Eu anotei aqui para não esquecer. A penitência, que pode ser conhecida também como a confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio e a ordem. E uma vez, eu não lembro quem foi que falou, eu não lembro, mas eu acho que foi até o Frei Gilson. Deve ser. Eu acho que foi ele. Mas ele falou que, tipo assim, todos nós precisamos de todos os 7 sacramentos. Então, eu preciso dos 7 sacramentos. Todos os católicos precisam. Inclusive a ordem, né? Inclusive a ordem, porque a ordem é o sacramento do padre mesmo, da ordenação dele, que ele ali é o nosso pastor. Então, eu como leiga, eu preciso da ordem para me conseguir viver bem a minha fé. Eu preciso de um pastor ali, do padre ali na frente, para nos orientar. Nós precisamos do padre para nos orientar, ele que está ali à frente. Então, todos nós devemos viver os 7 sacramentos. E igual a gente tá falando, e o padre também, ele precisa do casamento matrimônio, para ele se tornar padre. Sim. Porque ele veio da onde? Pois é. Pode, né? Você até arrepia, mano. Você até arrepia. Uai. Ele veio de um casamento, mano. Ele veio de casamento. Bacana. Chique, mano. Nova reflexão. Agora me pegou de jeito. Eu não tinha pensado nisso, mano. Pensei, vindo do céu, assim. Padre vindo do céu, assim. Que bacana. Mas é isso mesmo. Continuando aí. Continua. Então, por exemplo, nós temos os 10 mandamentos. Se por algum acaso nós seres humanos somos falhos, a gente precisa do sacramento da confissão, para a gente estar ali, se confessar perante o sacerdote as nossas faltas, mas se confessando em plena consciência e arrependimento, né? É verdade, isso aí que a gente tá falando nos bastidores aqui, sobre a questão do arrependimento e de buscar a confissão, exatamente, né? Por conta que não é um pedágio para que você possa comungar. Antes de comungar, eu vou passar no pedágio ali da confissão, senão eu não posso comungar, porque eu não estou em estado de graça. Mas é muito além disso. A gente tem que entender que a gente tem que estar arrependido mesmo do fundo do coração, buscar a confissão, para aí sim comungar Jesus. E isso também vale para as outras situações também, no qual a gente tem que entender de fato por que a gente está fazendo cada coisa. Isso a gente observa muito. Eu era muito assim, né? Participava da missa, mas não entendia nada o que estava acontecendo, até mesmo nas respostas, né? Sim. O Senhor esteja convosco. Aí a igreja toda responde: Ele está no meio de nós, bonito. Olha só, Ele está no meio de nós, e Ele de fato está. Literalmente, mas a gente responde assim da boca para fora, sem tomar posse da palavra, aqui. Mas realmente Ele está no meio. Caraca, mano, Ele está no meio de... Mano, Ele está no meio de nós. Ele está ali, Jesus está ali. Entendeu? Então é acreditar de fato, fazer as coisas de forma intencional e prestando atenção bem no que está respondendo, no que está falando, no que o padre está dizendo, para que a gente possa vivenciar mesmo. Vivenciar, né? De fato a fé. E é muito lindo isso, porque dentro dos 7 sacramentos tem as promessas. Então, dentro do batismo, os padrinhos vão estar ali prometendo. Os pais vão estar ali prometendo. Dentro da ordem. Pois é, eu renuncio ao demônio. Ao princípio do pecado, alguma coisa isso. Tipo. E aí você vai falando aquilo, eu renuncio, mas de fato, cumprindo aquela... Porque você está renunciando perante a Deus. Cumprindo de fato aquela promessa. No matrimônio é a mesma coisa. Você aceita todos os filhos que o Senhor vos der? Aceito. Então isso quer dizer... Aberto a discordar, né? A gente ser aberto à vida, não usar nenhum método contraceptivo. E isso é uma coisa também que foi bom a gente falar, que muitos irmãos opostos nós criticam a Igreja Católica por falar, né, da abertura à vida, por promover isso mesmo, que é o que Deus quer para nós. Quando lá em Gênesis, na criação, Ele fala para frutificar, né, na terra. Então é sobre isso também. Então, quando a gente acredita, né, que Deus, Ele nos fez, Deus, Ele nos colocou no mundo, Ele nos criou, e que cada filho ele vai vir com seu pão de fato, certo? Então, quando a gente pega e fala assim, ó, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer minha faculdade,
eu vou manter o meu corpinho, porque filho, você já viu como é que é, né, ué? Vem, eu tô aqui, custei, malhei na academia anos e anos a vir pra vir um menino e destruir meu corpo, porque depois de ter filho, o corpo fica todo acabado. Então, eu vou primeiro formar minha faculdade, que eu posso. Eu vou primeiro conquistar minha casa, vou conquistar assim meu carro, e depois eu vou caçar ter filho com 28 anos. Eu quero ter filho com 28 anos, com 30 anos, com 39, mano, é Deus que define com qual idade você vai ter filho. É claro que casado, bonitinho, mas é Deus que determina. Senão a gente acaba se tornando Deus de nós mesmos. Você que trilha a sua vida toda ali bonitinho, e cadê a atuação de Deus naquilo? Então, cadê a fé? Cadê eu acreditar na provisão de que de fato quando vir o José, o Joaquim, quem for, ele vai vir com seu pão e que Deus vai sustentar ele. Isso. Né? E não quer dizer, eu vou ter vários filhos e deixa nas mãos de Deus que ele vai cuidar. Não é bem assim, não. É tipo, cada filho, você vai ter o filho e você... Eu até escutei no vídeo que eu vi, tipo, de uma mãe mesmo falando que quando você tem o filho, você vai lutar por aquilo, você vai lutar por ele, entendeu? Vai dando um gás a mais ali, você vai tendo esse gás a mais. Então, você ser aberto à vida, é você ser aberto aos filhos que Deus vai te dar, e sempre que Deus te der um filho, você vai lutar por ele, sabe? Você vai lutar para dar o melhor para ele. E creio eu que a maternidade também, ela ensina muito a você não ser o centro, tipo assim, a última bolacha do pacote, por conta que se você for parar pra pensar, e assim, eu não sou pai ainda, você não é mãe ainda, mas eu tento levar o pensamento lá na frente para pensar como que seria, entende? Então, um exemplo, eu, Vinícius, eu gosto de manter meu cabelo cortadinho, toda semana eu gosto de ir no salão ali para cortar o meu cabelo e de deixar na régua. Eu não gosto de comer, pra mim domingo no mínimo tem que ter um churrasquinho, a picanha ali, pá. Pra mim no mínimo, no almoço tem que ter aquilo. Eu quero ir no shopping e tal, eu quero fazer isso e aquilo. Eu. Quando vem um filho, não. Aí você entende que quer doar sua vida pelo outro. Pô, mano, eu gosto de cortar o cabelo todo dia, eu gosto de deixar na régua. Maminha tá precisando de leite. Vou ter que cortar de 15 dias, porque o menino não para de cagar, ué. É todo dia, você entendeu? Não dá pra cortar cabelo. Aí você tira o seu eu, aí você entende que é só vida de doação, mano. Assim como Cristo foi pra nós. Exatamente. Também, né? A vida cristã é essa. É doar pelo outro. Porque quando você entende o que é de fato viver para Cristo, é você se renunciar mesmo. E aí você vai se renunciando. E isso não vai ser uma dor para você. Não vai ser uma dor você renunciar a algumas coisas. Então não vai ser uma dor você se doar pelo seu filho, pela sua família, cuidar do seu lar, né? É prazeroso, né? Vai ser um prazer. É você fazendo aquilo com amor, é você entregando aquilo para Deus. Entregando aquilo que ele te deu pra ele mesmo. Porque, por exemplo, ele te deu o filho, você vai cuidar do seu filho da melhor forma. Exatamente. Ele te deu uma casa, ele te deu um marido, você vai cuidar do seu lar da melhor forma, porque você está fazendo aquilo pra glorificar o nome dele. Porque é através do matrimônio que Deus está ali no centro, né? Porque o matrimônio foi feito por ele, né? Então, de tudo, todos os 7 sacramentos vão ter uma promessa ali que vai ter que ser feita. O padre, ele faz as suas promessas ali. Então, o católico, ele tem que viver, ele vive isso. Viver os sacramentos e responder conforme é pedido, e ali você vai estar fazendo um juramento perante a Deus. Então, exatamente. Não é qualquer coisinha. É uma ordem, é todo um cuidado, né? Não é uma qualquer coisinha. Porque fica parecendo que é um teatrinho, né? Igual um exemplo, você tirar a carteira, pra mim é literalmente o teatro, mano. Porque você não vai dirigir daquela voz da seta pra desviar do buraco, aquelas coisas todas. Que eu nunca vi depois de tirar a carteira, uma pessoa fazer isso, tirar de braço na rua, sabe? Pra mostrar que vai parar, entende? Então é um teatrinho ali que você vai fazer para tirar sua carteira, depois você vai dirigir do jeito que você quiser. Mas na vida cristã não é assim. Você vai lá batizar o seu filho, você vai casar, o que for, você tá ali, não é fazendo teatrinho, você não tá fazendo, que a promessa que vai ser aberta à vida, né, aquela coisa toda, as promessas que faz do batismo, do casamento, no caso, esse exemplo que eu dei, mas e depois eu vou dirigir o meu matrimônio do jeito que eu quiser,
eu vou dirigir o meu filho, no qual ele deixou de ser uma criatura e se tornou um filho de Deus através do batismo, dirigir ele da forma que eu quiser, igual lá no Detran, entende? Sim. Não é bem assim. Então é viver de fato mesmo, que Jesus pede, né, sim, e é isso que o católico de verdade vive, entendeu? O católico de verdade vive isso. Fora disso, já não é mais um católico. Exatamente. Não existe um católico não praticante. Por que a gente está falando isso? Porque as pessoas têm essa percepção mesmo de um católico desleixado. Vou abrir um parênteses rapidinho, porque a gente fala isso também, galerinha. Não é com um ar de prepotência, de julgamento também, sabe? Porque um dia nós também não sabia nada disso que a gente tá falando. Não sabia. Agora, pra vocês terem uma ideia, tem nem um ano, mano, que eu sei rezar o texto. Eu não sabia rezar nenhum texto. Então, cada dia a gente vai aprendendo uma coisinha nova. E por isso que a gente está passando isso, porque a gente não sabia, que nem eu falei, eu não conhecia a minha fé católica. Eu fui atrás de buscar compreender. Então, eu leio a Bíblia, eu busquei a entender de fato o catecismo, ler mais sobre a nossa fé, entender o que é cada coisinha, porque a gente não sabia mesmo, a gente não sabia o que vivia ali na missa, não sabia. Eu lembro que é muito bacana você ter falado isso, que um dos nossos processos foi esse, né? Que com o nosso processo de conversão, ele veio acompanhado de alguns resquícios de protestantismo. Sim. A gente falava assim, eu não concordo com o texto porque é oração repetida, e ficava nesse não concordo. E não sabia, não buscava saber o porquê. Aí depois a gente buscou, tipo assim, sair desse ar de não concordo com isso, com aquilo e aquilo outro, e do lado, tipo, eu não concordo, beleza. Não entendo, mas eu quero saber o porquê. Entendi, Jesus, desculpa, era isso que eu sei. E por isso que acontece isso e aquilo. Desculpa, você vai mais no sapatinho. A mesma coisa foi com as imagens, as mesmas coisas foi com Maria, tudo isso a gente foi aprendendo aos poucos, coisas que a gente não sabia. Então, tipo assim, às vezes... Nós adoramos imagens, segura aí que eu só vou ver se tá gravando. Segura aí. É o próximo assunto. Voltando. Pode continuar. E a mesma coisa foi com a questão de imagens, sobre adorar Maria, adorar santo. Católico faz isso, Vini? Católico adora imagem, católico adora santo, adora Maria. Nós adoramos somente a Deus, nosso mano. Deus. Ele é digno de todo Ele é o digno de adoração. Entende? Grande é o Senhor. Sim, exatamente. Somente o Senhor que o católico adora. Somente o Senhor. Mas a gente tem os santos. O que são os santos? Porque as pessoas acham que os santos é adorar como se fossem deuses. É maior do que Deus, né? Não, mas a gente não coloca nada acima do Senhor. Os católicos, eles têm os santos como exemplos também de vida pessoas que buscaram a santidade aqui na Terra. E foi pessoas como nós que viveram uma vida cristã ali, bonitinha, que são referências para nós. Igual eu estava falando com você nos bastidores, eu tenho uma empresa, tenho um estúdio Vini Treine, e eu sei que tem um estúdio muito maior do que o meu, muito lindo, mano. É chique demais. A dinâmica é bem legal. A atividade deles é um espaço grandão, mano. Muito top, coisa incrível. E que eu me inspiro muito neles mesmos para que eu faça também no estúdio aqui, seja na decoração, alguma coisa do tipo, que é muito chique. Ou então tem aquela pessoa que você olha pra ela assim, você fala, poxa, que dali eita, como é católico, sabe? Ou então que tem padres, um exemplo. Tem o Fabrício se tornou padre, mas eu sei que ele se inspira em algum padre e que isso vai trilhando assim a vida dele do sacerdócio. Assim são com santos também, né? São exemplos de pessoas que viveram a fé segundo o que Deus propôs para eles seguir. E que a gente tem eles como referência mesmo. Como referência. Não é que a gente adora eles, mas a gente tem eles como exemplo de vida a ser seguida. Então eles trilharam uma vida aqui na Terra em busca da santidade. Eles queriam adorar unicamente o Senhor, eles queriam viver para o Senhor. E através da história deles a gente consegue ver exemplos que também podemos seguir, que também podemos acompanhar.
É claro, nós temos o nosso Jesus, que é o nosso maior exemplo. Ele é através dele que a gente consegue viver segundo a imagem dele, né? Ele foi o exemplo para a gente viver como ele viveu aqui na Terra mesmo. Mas também vieram as pessoas que queriam ser a imagem de Jesus. Essas pessoas deixaram grandes histórias pra gente de exemplo. E que bom, né, mano? Que bom por isso. E não é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que fala assim, você virou santo, ponto final. A Igreja Católica, ela estuda a vida daquela pessoa. Ela busca compreender a vida daquela pessoa para de fato depois canonizar aquela pessoa e aquela pessoa de fato se tornar uma pessoa santa. E nem todos que são estudados, eles viram santos, né? Igual teve uma que eu escutei, se não me engano foi do Frei Gilson. Não foi uma pregação dele, mas foi... Acho que foi uma... Não, foi tipo... Não, foi tipo um itinerário, acho que foi no Itinerário da Castidade. É uma série que tem no canal do Frei Gilson, que é muito boa aí, jovens, Itinerário da Castidade, vamos ser casos, Frei Gilson, vai escuta lá na playlist lá do Frei Gilson no YouTube, é facinho de encontrar. Aí tava falando de uma santa que eles estavam... Não, tava nessa, virou santa não. Tava estudando pra ver se ela poderia ser santa, né? Aí o padre teve foi o padre não, a pessoa lá que ia coisar. Aí teve a visão dela, tipo, queimando mesmo, por conta que no final da vida dela, ela abriu a mão da sua castidade. Entende? Então nem todos que são estudados ali passam por esse processo de canonização para se tornarem santos. Então é algo mais apurado ali, bonitinho, né? Assim, a Luzinha vai ser santa agora. Santa Lu. Não é bem assim, gente. É todo um estudo por trás. E aí a gente tem eles como exemplo. Esses dias mesmo eu estava estudando sobre os pais de Santa Terezinha, que era São Luís e Santa Zélia. Eles eram pessoas que queriam viver uma vida para Cristo. Eles pensaram na possibilidade de viver uma vida de, se eu não me engano, celibatária, né? Celibatária, mas só que eles não foram por esse caminho. Acabou que eles se casaram. E aí eles queriam viver a santidade dentro do casamento, mas tipo, eles estavam achando que tipo, para viver a santidade dentro do casamento não poderia ter relação. Então eles ficaram ali, quase, não lembro a quantidade de tempo, mas ficaram um bom tempo sem ter relação, tipo, sem consumar mesmo o casamento. E depois algum padre virou e explicou para eles, não, que o casamento ele tem que ser consumado ali. E a vivência de entregar a vida para Cristo é você ser santo ali no seu casamento, buscar o Senhor ali no seu casamento. Então São José foi assim. No caso do São José, ele e Maria, né? Eles não tiveram relação. Aí é muito bonito na oração de São José, que tem até mesmo atrás assim, na Bíblia, Ave Maria, que fala assim que São José, ele foi o homem escolhido por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra protetora de Maria, no qual Jesus entregou a ele como sua esposa, e sombra protetora de Jesus, que te chamou de pai, mano. Então, muito bacana, né? Sim. Aí, no caso, ele foi esse homem escolhido por Deus para ser sombra protetora de Maria e de Jesus. Mas até mesmo falando desse lado da sexualidade, você falou que eles acharam que para viver uma vida santa não poderiam ter a relação. E até mesmo no casamento em si, na Igreja Católica, tudo bonitinho, igual a gente segue, a gente não pode ter a relação sexual em si de qualquer jeito, só buscando somente o prazer. Isso, a gente tá falando no caso de casado, né, gente? Porque de fato viver os 10 mandamentos. É um podcast católico, por favor. Então você dentro do próprio casamento, você não pode buscar na
relação sexual somente o prazer por prazer, entende? Sim, porque o casamento ele foi feito para gerar fruto, a relação ela foi feita para gerar frutos, então o principal sentido da relação é de fato gerar frutos para o Senhor. Exatamente. Então é viver bem o casamento, viver bem tudo isso. Então, como a gente estava falando, os santos eles são exemplos para a gente a ser seguidos, não é que a gente adore eles. E a mesma coisa é com Maria. Maria, a gente não adora Maria, a gente adora somente a Deus. Maria, ela é um exemplo de mulher que Deus escolheu ela para gerar Jesus. Olha só, ele não ia escolher uma qualquer. Exatamente. Maria não é uma qualquer, ela gerou o nosso Senhor dentro do ventre dela. Então a gente considera Maria, a gente venera Maria, mas a gente não adora Maria. A gente tem Maria como exemplo, porque Maria ela sempre foi muito, primeiramente ela deu sim para Deus, ela quis viver a vontade do Senhor. 2, Maria sempre apreciou os momentos ali que o Senhor propôs para ela, que foi o nascimento de Jesus em um lugar muito simples. Ela guardou tudo aquilo no coração. Foi Jesus se perdeu ali, depois foi encontrado no templo. Ela apreciou ela não questionou Jesus, porque Jesus falou sim que estava ali fazendo a vontade do Pai dele. Ela guardou aquilo no coração dela. Então Maria foi muito sábia, ela soube amar Jesus, ela soube viver ali com Jesus e até mesmo na cruz, né, Vini? Exatamente, ela ficou lá aos pés da cruz, ao lado de Jesus, né? Sim. E com São João também. Então a gente tem que aprender a amar Jesus assim como ela amou. Então, até pela mãe de um amigo nosso, né? Um amigo tão querido nosso, a gente tem um respeito, né? Pela mãe desse amigo, porque é a mãe do nosso amigo, mano. Então, por que a gente não vai ter, e não só esse respeito, é reconhecer de fato a grandeza que tem a mãe do Senhor Jesus, sabe? Ela você não vai, qualquer. exatamente. Você não vai estar adorando a mãe do seu amigo se você realmente respeita ela e cuida e admira ela. Você não vai estar adorando ela, né? Vamos falar aquele exemplo também de Dom Júlio, né? Isso, com a foto. Eu queria que você falasse aí pro pessoal um pouquinho. A gente foi no encontro onde estava o Dom Júlio e ele explicou também a questão. Por exemplo, uma imagem você tem de uma pessoa que é muito querida. Se alguém pegar essa imagem de alguma pessoa que é muito querida, cuspir nela, pisotear ela na sua frente, você vai se sentir magoado por aquilo. Você vai vai falar, não faça isso com a foto da minha mãe. Não é a foto da minha mãe. De fato, não é minha mãe. Não é sua mãe. Não é minha mãe. Mas, pô, mano, você tá cuspindo, pisando na foto da minha mãe? Não faz isso não, mano. Você tá ficando doido. Pois entende? Assim é com as imagens também, né? As imagens de Nossa Senhora, de Jesus. De Jesus também. Assim são com as imagens. Bonita, ela até brilha, ela radia até a luz nela. Mas não quer dizer que aqui, ó, é a Maria, Maria, Dudu, tocar Maria. Não é a Maria, de fato. Não é ela, de fato, mas quando a gente olha pra ela, a gente lembra da história dela, a gente lembra da história da Sagrada Família de Jesus. Igual eu lembro que o Dom Júlio até deu exemplo, igual quando a gente foi rezar a Ave Maria, ele pegou e falou assim, 2 exemplos muito legais. Ele pegou e falou assim, a gente vai virar para Nossa Senhora para rezar a Ave Maria, né? Então a gente virou para ela e rezou ali, bacana. Aí falou, aí a gente vai olhar para onde? Para o telhado, a gente vai olhar pro chão, a gente vai olhar para a escada? Não, a gente vai olhar para ela porque vai trazer uma lembrança. Aí quando você lembra? Quando a gente tava indo embora, eu falei, tira uma foto com a gente. Aí quando eu tava com um picolé na mão, aí eu peguei e falei assim, não, eu vou tirar foto com o picolé na mão, vou pôr a mão pra trás pra esconder o picolé. Aí Dom Júlio, muito sábio, né, mano? Ele falou assim, não, mostra o picolé, pra você lembrar que nesse dia teve picolé. Lembrança. Ele, tipo assim, fechou aquele ensinamento que ele deu, mano. Exatamente. É uma lembrança e isso pra nós. E, por exemplo, tem um estudo que fala que nós, seres humanos, somos seres muito visuais. Então a gente gosta de ver as coisas, de enxergar as coisas, para entender e compreender. Então as imagens, as fotografias, as pinturas, tudo isso é ele até falou uma frase que eu vou ler aqui porque ele falou bem bonito, que é um conhecimento pela mediação da matéria. Então a gente vai ter um conhecimento pela mediação dessa matéria.
A imagem, a pintura, todas essas coisas vão trazer um conhecimento pra gente visual ali que a gente vai estar compreendendo. E também pra gente lembrar mesmo de fato. Não quer dizer que você tá adorando a pintura, que você tá adorando a imagem. É a mesma coisa com as nossas imagens mesmo da nossa casa. Um retrato que você tem da sua família, você não tá adorando ali, lembrando e tendo cuidado daquilo. Você não tá fazendo isso. Exatamente. Mas a gente ter esse tipo de compreensão, né? De que as imagens que a gente tem na nossa igreja, elas são a representação de algo que aquele algo transmite um significado. Quando a gente olha, igual quando a gente está no trânsito, né? Tem uma placa ali de pare, você vai parar, você vai respeitar. Ixi, o alarme do vizinho, parou. Mas você vai respeitar. Você viu ali a placa pare, você vai olhar, é um sinal que está transmitindo alguma mensagem. Assim também é na igreja católica. Então não vamos bagunçar as coisas, porque às vezes é muita imaturidade. Às vezes você quer tentar até mesmo explicar tudo isso. Esse podcast está sendo muito especial porque está vindo muitos ensinamentos. Sim. Às vezes você vai tentar explicar isso que a gente está falando para a pessoa, mas a pessoa não está aberta a ouvir. Só quer ficar presa naquele... Não, mas vocês são adoradores de imagem, mas vocês rezam por mortos, será o que? Isso, aquilo. Não, galera, a gente tem que abrir a nossa mente também para querer escutar, para querer aprender e entender o porquê das coisas. Senão a gente vai ser muito igual criancinha que fica, mas vocês adoram imagem, mas vocês adoram imagem. Mas você é feio, olha lá, a minha é melhor. Seria desse jeito. Por não buscar conhecer. Por não buscar conhecer, porque de fato se você for lá e buscar conhecer, estudar tudo certinho, você vai entender o porquê. Agora você escutou seu amigo falando assim, nossos católicos adoram imagem. Aí você vira, vocês adoram imagem. Você não foi saber o por trás daquilo. Católicos não adoram imagem. E se vocês forem estudar isso, vocês vão saber que não adoram. Então, uma dica, né? Busque saber antes de falar. Exatamente. Busque saber antes de tomar as próprias conclusões. E tem as explicações na Bíblia e tudo mais. A gente não pode tirar um trechinho e tentar explicar com um trechinho. Com você ali, né? Por tem que isso, por nós mesmos. Exatamente. Aí a gente já entra no próximo coisa que vamos falar. É o tripé? Isso, é o tripé da Igreja Católica. Que a Igreja Católica ela tem 3 pilares. E o primeiro pilar é o Sagrado Magistério. O segundo pilar é a Sagrada Tradição. E o terceiro pilar é a Sagrada Escritura. Então vamos lá. A gente não pode, eu sou leiga, você é leigo, a gente não pode simplesmente pegar um trechinho e falar isso aqui tá falando isso aqui, aquilo outro. Porque a gente é leigo, a gente não fez teologia, a gente não parou para estudar sobre isso e tudo mais. Mas a Igreja Católica ela tem o Sagrado Magistério que faz isso, que são os bispos, que são ali a tradição de Pedro, né? Como é que fala? A sucessão de Pedro, né? A sucessão de Pedro, que são os bispos e, enfim, todos os sucessores ali se reúnem para estudar a palavra do início ao fim, estudar do início ao fim. Para que ela chegue até a mim, para que ela chegue até vocês. Então não é algo que a gente tira da nossa cabeça, né? No caso, Sim. Os padres, quando eles vão fazer as homilias e tudo mais. Não é algo tipo assim, eu li aqui, na minha visão é isso aqui. Não, teve pessoas antes que passaram e que interpretaram. E que não exatamente. É uma só pessoa, é uma reunião ali que todos fazem o estudo do início ao fim para não tirar nenhum fiozinho a mais, colocar um fiozinho a menos e explicar pra gente. É tanto que a Bíblia, ela tem aqui embaixo, você não entendeu alguma coisa? Vai lá embaixo e vê o que realmente fala isso. No rodapé, assim, no rodapé da Bíblia. A explicação, tudo bonitinho. Então, eles estudaram, eles fizeram um processo, eles são os sucessores dos apóstolos, então, eles têm ali, Jesus fala, né, que os apóstolos, eles iriam fazer muito mais coisas do que ele fez. Fala uma passagem da Bíblia fala assim, eu não me recordo agora no momento, mas qualquer coisa a gente pode colocar aqui para vocês. Mas eles
têm esse estudo, mas não através deles mesmos. Eu vou fazer isso aqui. Através do Espírito Santo, é claro. É através do Espírito Santo que, ao ler, eles vão conduzir, né? E hoje a gente tem o que de fato fala. Então, se eu, na hora do creio, eu falo, eu creio na Igreja Católica, então eu creio no que a Igreja Católica fala sobre a Bíblia. Exatamente. É bem aquilo que a gente estava conversando sobre o exemplo que a gente deu lá no início sobre a prateleira, né? Sair do supermercado. Quando a gente faz a nossa profissão de fé, a gente crê, tem a parte que fala assim, crê na Igreja Católica, na comunhão dos santos e por aí vai. De fato, a gente crê no que a Igreja Católica nos propõe. Poxa, mas aí eu vou na missa de segunda a sábado. Só não fui no domingo, mas eu fui de segunda a sábado. Aí eu tô em pecado mortal, pô. Aí não. Por isso que eu não vou lá naquela igreja. Será que eu tô em pecado? Tudo é pecado. Tudo é pecado e tudo mais? Não, pô. Mas quando a gente fala, creio na Santa Igreja Católica, no que ela está, não a Igreja Católica, mas os mandamentos de Deus também, né? Tá pedindo para ser seguido, a gente acreditar em tudo que ela nos pede para seguir e confiar, né, de que para que ela esteja falando para a gente seguir, vai por esse caminho aqui, é por conta que teve os sucessores, né, de Pedro para interpretar para a gente, para passar a palavra e fazer com que ela chegasse até nós. Então é confiar na nossa igreja, que ela é grande, ela é linda. Exatamente. E é isso. Então, por exemplo, a gente não pode tirar um trechinho e tentar falar assim, vocês adoram imagem por conta disso, aquilo outro que tá falando aqui. Mas a igreja, ela faz todo um estudo, faz todo um aparato e passa para nós cristãos através disso. Então a gente tem o magistério. Em seguida a gente tem a sagrada tradição. Então, primeiro veio a Bíblia antes de Paulo, Pedro, João, veio a Bíblia? Quando Pedro estava lá no barco, que Jesus chamou ele para... Pedro, você não vai ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Pedro estava lá no barco pescando, mas estava aqui, ó. Jesus vai chamar eu qualquer dia aí, porque tá escrito aí. Tem, hein? Vai chamar ele, que tá escrito, eu vou falar com ele que eu vou. Eu já sei que até quem vai falar. Ele vai falar que eu não sou pescador de peixe, que eu sou pescador de homens. Aí chega o G, né? Pra quem a gente veio de G, chega G e fala assim, Pedro, vem, segue-me. Não tinha palavra antes, né, Lô? Sim, não Primeiro tinha. Foi a prática. Primeiro foi ali a tradição mesmo, ali as vivências deles, depois eles escreveram a Bíblia através da condição do Espírito Santo. Então a Igreja Católica tem a Sagrada Tradição, que a Sagrada Tradição é a continuidade dos apóstolos. Então os padres são os nossos apóstolos, a continuação apostólica da Bíblia. Então a gente não até mesmo tem uma passagem da Bíblia que fala que foi em João, que fala que se todas as coisas que eles viveram tivessem sido escritas, não caberia, entendeu? Nem todos os livros, né? Sim. Não, né, mano? Não, acho que é um santo que fala... Não, tem essa passagem, de fato, né? E tem um santo que fala que se tudo tivesse escrito, não ia caber nem nos livros de todas as bibliotecas. E na língua é bibliotecas do mundo, né? Então a gente acredita na tradição também, que é a condução mesmo do Espírito Santo. A gente acredita nisso. E também na Sagrada Escritura, que é propriamente dito a Bíblia. A Sagrada Tradição, a gente tem o Catecismo da Igreja Católica, que explica como que a gente deve viver na sociedade, como que devemos nos conduzir, o que a Igreja pede de fato, tudo isso com base. É verdade. E uma coisa também, uma fé... não tô falando, galera, quando eu falo as coisas, não é porque a gente é o bonzão, olha lá os caras, os exemplos de cristãos. Não, a gente é tão falho, tão pecador, que eu nem sei porque que eu tô aqui, mas já que sabe o Senhor sim, porque escolheu, Jesus pediu exatamente. Pediu pra nós, pra todos nós, pra você. Com certeza, mas tipo assim, quando você, igual a gente tá conduzindo podcast, a gente tá conduzindo podcast, aí, sei lá, quando a gente vai comungar, a gente fala, nossa, eu não sou digno de tanta grandeza, mas ainda assim o Senhor, ele nos escolhe porque ele nos capacita também, né?
Mas aí agora a Lu me interrompeu, como me interrompeu, eu esqueço, né, o que eu ia falar. Mas volta um pouquinho aí, que eu esqueci Eu tava totalmente. falando da Sagrada Tradição, que tem o Catecismo, e a gente tem a lembrei. Sagrada Escritura. Lembrei, não esqueço não. Ah. Uma fé imatura, não tô falando que nós somos os bonzões não, mas uma fé imatura. A pessoa, você tá conversando com a pessoa e pá, principalmente quando a pessoa é um irmão oposto nosso, né, de outra fé. Aí você tá conversando com a pessoa e pá, falando por que você é católico, por que você acredita, né, nos milagres, nos santos, nisso, daquilo, pá. Me mostra, Lô, na palavra, onde que fala isso e aquilo, porque a Lô tá falando que nem tudo tá escrito, foi o que você falou há um pouquinho de tempo atrás. Então a gente não pode ficar preso, claro, né, galera, que a gente tem que ter muito do sapatinho sabedoria ali, né, falar as coisas tudo. da mente, isso e aquilo. Jesus me falou que pode casar homem com homem. A gente não pode falar as coisas assim, sem noção. Não é bagunça, né? não é bagunça não, galera. Mas a gente entender que nem tudo tá escrito, então a gente ter muita cautela e muito no sapatinho com relação aos mistérios de Deus, né? Por exemplo, não tem essa coisa de você falar as coisas assim, é tudo uma ordem. A Igreja Católica é baseada na ordem. Na ordem mesmo das coisas. A gente tem que seguir as coisas bonitinho, tudo certinho. E, por exemplo, não é a gente que... quando acontece um milagre, não é uma simples vez que acontece que eles vão lá e falam assim, nossa, esse aqui é o milagre que aconteceu. Há toda uma comprovação, tem até o milagre foi de Nossa Senhora de Fátima, que eles achavam que as crianças estavam loucas, todo mundo achando que estavam loucas, até os padres mexeu estavam com a achando. cidade toda, né? A cidade toda achava que as crianças estavam doidas e que até os padres achavam que as crianças estavam meio assim, que não podia afirmar que ele era um milagre que porque é algo muito a sério, cidade né? não tinha visto. E depois, lá no final, a cidade viu um milagre. Então, a partir disso, dessa comprovação de que várias pessoas viram e tal, foi comprovado que era um milagre. Então, não é uma bagunça, você fala assim, aconteceu isso aqui, aquilo outro, então pronto, é isso aqui mesmo. Não, é sempre há todo um estudo, que nem aquela coisa, há todo um estudo, não tem como você pegar uma coisa assim do nada e falar que é isso e pronto. É verdade. Uma coisa muito legal também que eu fui aprendendo com o tempo, quão legal, né, mano? Não só o legal por ser legal de forma banal, mas o chamado dos padres mesmo, sabe? Você tem eles como sacerdote aqui, mas você vê neles a imagem de Cristo mesmo, entende? Então eu sou muito grato a cada padre mesmo da nossa paróquia, quando eles estão ali celebrando a missa, que é um momento, é o melhor momento, mano, da nossa semana, sabe? Sim. Então é o próprio Cristo ali celebrando a missa, entende? Então é muito bacana essa questão também, por conta que eles passaram por todo o processo. O Fabrício, ele se tornou padre aí, acho que vai fazer 2 semanas. Umas 2 semanas. Tem umas 2 semanas mais ou menos que se tornou padre. Você vê que tem todo um processo tem ali. Todo um que processo. Ela, sabe? É muito bem organizado. Pois é. Então, é tudo organizado. Tudo organizado, não é nada tirado da cabeça. Eu penso assim, eu como leiga penso assim e é isso mesmo. Não. A gente tem o magistério que nos ensina algo, através também da Sagrada Tradição, e temos também a nossa Sagrada Escritura, né? Que aí é a Bíblia, que tem todos os ensinamentos do Senhor, que foi conduzido pelo Espírito Santo. Então a gente, do início ao fim, a palavra do Senhor, que é através dela a gente é conduzido também. E além disso, depois que a gente explicou todas essas coisas, há um ponto também que eu percebo, que as pessoas pensam que os católicos são são desleixados no geral. As roupas é mais liberal, né? Liberal com todas as coisas. E o católico também, ele vive a modéstia, né, Vini? Com certeza. A modéstia. E a modéstia não se baseia somente no vestir. Eu vou vestir saia grande, saia longa, um vestido. Tudo bem, enfim.
não se resume somente a isso, se resume, que nem você estava falando, se resume no que vem de dentro mesmo. Quando você quer viver a palavra do Senhor, você vai externar isso para fora, né? Exatamente. Você vai externar aquilo. E aí a gente encontra a virtude da modéstia. É muito, muito linda essa virtude da modéstia, que é bem isso que a Lô falou, que é algo que vem de dentro para fora. Então, se seu coração ele tá cheio de Deus, se seu coração tá cheio mesmo do Espírito Santo, você tá buscando, você vai, é inevitável, você vai ensinar isso de alguma forma. Eu lembro, igual a gente tá falando, eu lembro que eu toda hora falo igual a gente tá falando, porque a gente conversa muito, né? Mas eu lembro que no início do meu processo de conversão, quando eu fui lavar minhas roupas, uma das minhas camisetas era uma camiseta vinho com uma caveirona assim, ó, na frente. A estampa dela era uma caveira enorme. Aí quando eu fui lavar, eu falei, nossa, nem voltar pro meu guarda-roupa você vai voltar, viu? Inclusive parei de te lavar, gastar nem mais sabão, nem esfrega mais com assim, não. Vou nem gastar minha mão. Já peguei a blusa, coloquei na sacolinha e devolvi no lixo, mano. Conta que aí o Senhor que tá lá em Gênesis 1, 26, fala assim, Vini, você é a imagem e semelhança de Cristo. Aí a pessoa vai me ver na rua com uma blusona de caveirona, pô, mano, você é a imagem e semelhança de Cristo mesmo? Aí você vai percebendo que algumas coisas não te comportam mais, algumas entende? coisas você vai deixando ir, porque... não é um sacrifício também, não é um sacrifício, não é um sacrifício porque o Espírito Santo te conduzindo mesmo. É você deixando aquilo transparecer, você busca cada vez mais a palavra do Senhor, você busca cada vez mais aprender sobre Ele e você vai se sentindo, sabe, é algo bem, como natural, natural mesmo. Você vai falando assim, nossa, mas esse decote aqui não é legal usar. Então, vai ser uma roupa mais modéstia, né? Uma roupa, como é que eu falo? Mais bem comportada mesmo. Uma roupa mais comportada, né? Onde você não vai ficar mostrando seus seios, você não vai ficar mostrando suas pernas, realçando a sua curva. Você vai vestir modestamente. E também você vai externar essa modéstia, externar também no modo de falar, no seu modo de comportar, de agir, sua honestidade perante as situações. Então, tudo isso engloba essa virtude da modéstia. Então, o católico não é desleixado, o católico vive os sacramentos, vive os 10 mandamentos, vive a palavra do Senhor. E eu queria que você desse aquele exemplo lá, que você foi na exposição com uma amiga, aí com um grupo de amigos da faculdade, se não me engano. Aí a moça, quando você falou que era católica, ela pegou e falou, nossa, é católica? Que ela assustou com você, que ela achou que você era evangélica. Eu acho que é pelo seu jeito de vestir, alguma coisa do tipo, você passou por alguma exposição? Eu acho que foi lá na Praça da Estação, não? Não, acho que não foi exposição, não. Foi um trabalho da faculdade, foi não? Eu lembro dessa situação, mas não foi uma exposição, foi porque eu costurei umas peças para umas moças. Essa situação aconteceu, né? É um trem assim. Eu costurei umas peças para as moças umas peças sob medida, e as moças perguntou para mim o que eu era, né? Tipo, se eu era evangélica, se eu era evangélica, eu acho que foi isso mesmo que ela perguntou. Eu falei assim, não, eu sou católica. Aí ela falou assim, nossa, mas é que você parece assim, sabe? Esse coque aí, eu tô achando que esse coque aí é das irmãs lá, hein? É porque, gente, de irmã Neide, tá igual o coque de irmã Neide. Pra cima de irmã. Tem um coque que eu faço que o Vini fala assim, que é o coque da modéstia. Que é poderosíssimo. Não pode chega até. Eita! Pousou no espírito. Contusão, hein? Eu até rio do Vini, mas é porque eu faço um coque e ele fala que é o coque da modéstia. É suave. E tipo assim, não foi intencional, mas tipo assim, você vai fazendo naturalmente, sabe? E aí as pessoas tiveram essa imagem minha, tipo, ser evangélica. Lembrei. Umas colegas da faculdade, elas achavam que eu era evangélica, pelo meu jeito de agir e tal. Aí quando eu falei que eu era católica, o pessoal ficou meio assim, tipo, você é católica? Porque eu pensei que você era evangélica. Exatamente, porque vive a fé de fato, né, mano? Então, se a gente não tá criticando também
os evangélicos tacando pedra, isso Não, aqui, uma questão não. do quinto dos infernos, não é isso também não, viu, gente? Mas é dizer que o catolicismo também vivido de fato ali verdadeiramente, você consegue identificar que ele tem raízes profundas mesmo, entende? Que Sim. é uma fé rigorosa, mano, não é uma fé É uma fácil fé de certinha. viver, não. E a gente tá falando isso porque uma que a gente não sabia disso antes da nossa conversão. A gente não conhecia nada disso antes da nossa conversão. E como que a gente foi aprendendo sobre isso? A gente foi buscando, né? Então, os vídeos que a gente ia assistindo falavam umas coisas soltas assim, a gente ia lá e pesquisava. Tipo, o que é abertura à vida? Vai lá e pesquisa o que é. Ah, o que é modéstia? Vai lá e pesquisa o que é. Ah, mas o que é a sagrada tradição? Foi muito natural pra gente, tipo assim, a gente querendo aprender mais sobre a nossa fé, a gente foi buscando conhecer tudo isso que a gente falou aqui. E por que a gente tá falando? Porque isso talvez pode ajudar alguém que também não conheça, que também não conhecia como a gente não conhecia. E é muito importante, porque a fé católica, ela é uma fé que não é desleixada, galera. Se a pessoa, ela é católica ou ela não é católica. Exatamente. Entendeu? Não é uma fé desleixada, há toda uma regra, há toda uma ordem mesmo, sabe? É uma beleza, sabe? Que não dá pra explicar. Por exemplo, na Santa... Tem um porquê. Por exemplo, na Santa Missa, a gente vive a paixão, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente recorda ali na Santa Missa tudo isso. E por que toda Santa Missa é a mesma coisa? A gente vive isso sempre. A gente vive ali pra gente tomar o corpo santo do nosso Senhor em nós. E é muito rico, é muito rico. Uma vez eu até comentei com você, Vini, que tipo assim, eu falei assim, você já reparou que às vezes repete muitas as mesmas coisas na Bíblia? Tipo, os acontecimentos. Mas por quê? Porque nós, seres humanos, a gente esquece muito fácil as coisas. Uhum. Tipo assim, a gente esquece muito fácil as coisas e Jesus está sempre ali nos relembrando. E a Santa Missa é a mesma coisa. A gente vai estar ali vivendo a paixão, a morte e a ressurreição do nosso Senhor, vivendo ali de fato e recordando sempre o sacrifício do nosso Senhor por nós. Pra gente, todos os dias da nossa vida, a gente falar, poxa, será que eu não posso dar o meu máximo para também glorificar o Senhor diante de tudo que Ele fez por mim? Exatamente. E essa questão da missa, igual você falou, de sempre ser a mesma coisa, é que ela tem... E não é a mesma coisa, gente. O segmento, tudo bonitinho, né? O padre lá com o missal, ele conduz a missa. E o bacana também é que a missa não atualiza. Tipo assim... Vamos acrescentar isso aqui lançamento da missa 2023 agora é assim, adicionou isso e aquilo para atrair mais pessoas, entende? Sim. Colocou mais coisas, agora tem um exemplo, tem a baladinha cristã, hein? Aí na missa vai ter o momento da baladinha para os jovens, um exemplo, só um exemplo, viu, gente? Por favor. Nossa. Estressou do nada, gente. É porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque senão qualquer coisa vira Vini, o preconceituoso. Pô, gente, eu sou preconceituoso, eu sou preto, entende? Então, por favor, gente, por favor. Então baladinha pro momento dos jovens na missa. Não tem isso não, mano, porque a gente não traz o mundo, né, para dentro da igreja. A gente que na igreja a gente pega e leva ela para o mundo. E como ser um apóstolo após a missa? Pois é, a gente tem que pregar com a nossa própria vida. Responde. Então, a gente tem que pregar com a nossa... Tá, você já tá respondendo, né? Entendi. A gente tem que pregar com a nossa própria vida. Mas uma coisa que é interessante a gente falar, tipo, a missa, ela tem ali tudo o que a gente tem que fazer. E tem no catecismo, explica tudo, gente. Tudo. Então, leia o catecismo. Mas, sempre vai ter uma palavra do padre, que não vai ser a mesma palavra. Sabe, o Espírito Santo vai conduzindo ali
ele vai estar explicando a mesma coisa, mas vai conduzindo de maneiras diferentes às vezes, né? É que o padre fala uma coisa, aí você fala assim, nossa, falou comigo. É, exatamente. Fulano de tal tá passando por um problema totalmente diferente. Nossa. Falou, foi comigo. Né? Aí o outro cara lá, não, seu Tião. Falou comigo. Mas é desse jeito mesmo. E como há uma ordem, é uma beleza na ordem, gente. As coisas têm que ter ordem mesmo. A gente na Igreja Católica tem os grupos de oração, tem os eventos para jovens, tem os eventos para tem os retiros, tem tudo isso para acontecer. Inclusive um grupo top aí, ó, Crescendo Jovens. Crescendo Jovem. Beleza, é muito bom, gente. Galera de Vespasiano aí, de Serra Dourada, Santa Clara, tudo aí, vamos lá no grupo. Mas então, tem os grupos de oração, que lá pode ter o louvor e clama o Espírito Santo para descer como fogo em Pentecoste e tudo isso, gente. Gente, é muito bom. E aí tem os momentos específicos para isso, para você ficar só no louvor ali, cantando e tal, e adorando e orando dessa maneira, porque na missa você ora também, mas é todo uma preparação, né? Então, é tudo uma ordem. Eu repeti na ordem várias vezes, mas é de fato isso. Há uma beleza nisso, há uma beleza em tudo isso. Então, galera, procurem mais conhecer a sua fé. E se você não sabia o que a gente falou aqui hoje, qualquer coisa deixa aqui no comentário e fala assim, nossa, eu não sabia disso, não sabia daquilo outro e tal. E, bom, a gente fez isso aqui pra ajudar mesmo, porque assim como nós... Foi uma aula mesmo, né? Sim. E não é para dizer que o católico é melhor do que tal pessoa, ou nós que estamos aqui somos melhores do que alguém. Outra coisa bacana também de reforçar é que, gente, quando a gente está na missa ou em qualquer lugar, galera, em qualquer lugar, nós é de boa, mano, a gente não fica julgando os outros não, viu? Tipo assim, lá, ó, bateu palma, ixi, desceu, foi embora, hein? A gente não fica nesse julgamento, não. Tipo, entrou de short na igreja. Aí escorregou mesmo, hein, Lozinha? Você viu? Não. Até mesmo porque, nossa, gente, todos nós somos muito fáceis. A gente já falou isso em vários episódios, porque é bom a gente enfatizar. A gente tá aqui pra tentar ajudar mesmo, sabe? Ajudar as pessoas a crescerem na fé, assim como a gente um dia precisou dessa ajuda mesmo. Não tá na prepotência, na soberba. Não tá na prepotência, na soberba de ficar julgando, apontando o dedo, mas é pra ajudar mesmo. E assim, como todas as pessoas, todos nós somos falhos, precisamos de sempre estar se reconciliando com o nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias, entregando mesmo a nossa vida para Ele, buscando cada dia mais ser santos, né? Buscando a santidade. Não quer dizer, lá os santinhos, vocês são santos, ponto, acabou. A busca pela santidade é todo dia, toda hora, todo instante, porque a gente já falou isso, que não é fácil. E então é uma coisa que a gente precisa sempre da graça do Senhor para nos ajudar, né? Exatamente. E no mais é isso, galerinha. Se inscreva no nosso canal. No nosso Instagram, vai lá conferir. Siga nós no Instagram. Olha o bug na mente do Vini. Pensei que eu tinha falado alguma coisa errada. Deixa o seu like aí. Curta, compartilha, comenta aí. Deixa eu ver. Manda pra tia lá que fica mandando as nossas. Manda pros jovens. Manda pros jovens. E manda para aquela pessoa também que tem dúvidas sobre a Igreja Católica, que só fica criticando, fica te julgando. Fala pra ela assim, não, eu não vou falar com você mais nada. Vou te mandar um link aí, viu? Deixa eu te mandar esse vídeo. Vou te mandar um link, aí você manda esse vídeo pra pessoa, né, Lu? Então, foi muito bom o 10º episódio, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E gostou, imagem? Gostei demais, semelhança. Tchau, imagem. Eita! Como cai? Teta Sambolho. Tchau, imagem. Tchau, semelhança. E com Deus, turminha. Com tudo Deus, de bom galera. pra vocês, viu? Foi muito bom. Foi.